Alunos queridos, agora nós vamos falar de vacinas. Nossa, professora, mas vacina não é saúde coletiva? Sim, porém, vocês viram saúde coletiva lá no auxiliar, tá? Então, a gente vai rever e aí vocês vão poder verificar se mudou alguma coisa no calendário, tá? E outra, como aqui a disciplina é saúde da mulher, da criança, do adolescente, do adulto, eu coloquei para vocês a vacina de todos eles, tá? A única vacina que eu não coloquei aqui, mas que é disponível com muita facilidade para vocês terem acesso às informações no site do Ministério da Saúde, é do povo indígena. Tá? Eles têm um calendário só para eles. É muito interessante, tá? Vocês terem acesso a isso também. Então vamos lá. O que são as vacinas, tá? Vamos entender. A vacina, ela é feita a partir, tá, de um patógeno, ok? Só que eu vou pôr o patógeno inteiro na vacina? Não, eu vou pegar um pedaço dele, um pedaço enfraquecido. E aí é o que a gente coloca, que é um pedaço enfraquecido ou inativo, tá, daquele patógeno. Então ele não tem forças para me causar dano, para causar dano ao meu corpo. Então vamos lembrar do exemplo que eu dei do Osama Bin Laden. Era como se eu pegasse ele, só o Osama Bin Laden, mas sem celular, sem os mísseis Tomahawk, sem a comunicação com o Talibã, sem armas de fogo, sem rifles, sem nada. É apenas ele. Só que ainda é ele, concorda? Ainda é o líder do Talibã. Mas ele, sem o radinho, câmbio, alô, vamos atacar, sem celular, sem míssil, ele não é nada. É só ele. Então, é como se eu pegasse o Osama Bin Laden e colocasse no meio do centro do batalhão da Polícia Militar aqui de São Paulo. É o Osama Bin Laden, mas sem nada. E aí a Polícia Militar ia conseguir interrogar o Osama Bin Laden para tirar dele muitas informações, para que quando o Talibã viesse atacar o nosso batalhão da polícia, a polícia já sabe como se defender. Então, basicamente é isso. Só que quando a gente fala que a vacina ela é feita com base no patógeno, as pessoas ficam apavoradas. E aí, por isso que ocorre de algumas pessoas serem contra as vacinas. Mas falta um pouquinho mais de informação para entender que aquele patógeno não me causa dano, tá bom? O que a vacina faz? Quando ela entra no nosso corpo, ela vai estimular o sistema imune a produzir anticorpos contra esse patógeno. Então é exatamente o exemplo da polícia. Quando o Osama Bin Laden é colocado dentro do batalhão da polícia militar, né, os policiais lá, eles vão coagir o Osama Bin Laden a contar como é que o Talibã age. Quando o Talibã vier atacar, a gente já sabe como se defender. Só que assim, gente, o processo, né, de formação de anticorpos a partir da vacina, ele é lento, tá? Por isso que a campanha ela é feita antes do período de pico de determinada doença. Então pode ver, nós estamos em março, no final de março, ainda nem tá tão frio, não é inverno, mas a campanha de vacinação dos idosos contra a gripe já começou. Por quê? Porque esse processo ele é lento. Só que ao mesmo tempo que o sistema imunológico produz as células, né, produz os anticorpos, ele também produz células de memória. Ele produz registros. Ou seja, a partir desse momento que eu tive o contato com a vacina e essa produção dos anticorpos foi lenta, quando eu tiver contato com esse patógeno numa outra situação, essas células de memória vão fazer com a produção dos anticorpos serem muito mais rápida, muito mais efetiva, ok? Então é muito importante que a gente entenda isso. Professora, mas eu ouvi falar que teve gente que tomou vacina e passou mal. Tudo bem, lá no próprio site do Ministério da Saúde, quando vocês clicam na vacina, ele já traz lá, principalmente a vacina da febre amarela. Quem não deve tomar, quem não pode tomar. Então, existe essa questão, sim, assim como existe com os medicamentos, entendeu? Assim como a vacina tem algumas contraindicações em alguns casos, principalmente no caso da febre amarela, mas assim, são mínimos. Você imagina um país do tamanho do Brasil, né? A quantidade de pessoas que foram vacinadas contra a febre amarela. Eu tive um ou dois casos, assim, vamos colocar assim, de pessoas que teve o agravamento por conta da vacina, né? Pode não ter sido pode ter sido um pouco mais, mas assim, é um número muito pequeno. E outra, gente, a vacina sozinha não ia fazer tudo aquilo, tá? Tem que avaliar as comorbidades da pessoa. Então, como até a gente estava comentando com relação ao coronavírus, a pessoa morreu do coronavírus. Tudo bem, mas vai ver a pessoa também já estava fumante, já tinha péssimos hábitos alimentares, já era uma pessoa sedentária, o sistema imune dela estava péssimo,
né? Então a gente acaba meio que transferindo a responsabilidade da morte de determinadas do nosso adoecimento a um único agente, mas a gente esquece que não cuidou da saúde quando deveria. Que o sistema imunológico ele é fundamental para que a gente combata esse tipo de situação, esse tipo de doença. Tá? Eu não estou falando que não é para você se cuidar, que não é para você ficar em casa. Muito pelo contrário, a gente vai seguir tudo que está sendo proposto, tudo que o Ministério da Saúde está nos falando. Mas você concorda que esse tipo de precaução que a gente está vendo agora já deveria ser precaução que a gente deve tomar no dia a dia sem pandemia? Independente de pandemia ou não, você deveria lavar suas mãos o tempo todo, você deveria não pôr as mãos nos olhos, você deveria manter uma certa distância de das outras pessoas, evitar lugares aglomerados. É lógico que tem gente que tem situações que não tem como, mas você há de concordar comigo que, né, cuidar da saúde. Agora a gente está cuidando da saúde porque deu a pandemia, mas se não tivesse a pandemia não precisava cuidar da saúde, né? Então eu vi uma coisa interessante que estava dizendo assim: se você, quando acabar a pandemia, a gente precisa voltar ao normal. Não, a gente não tem que voltar ao normal, a gente tem que voltar melhor. Voltar ao normal, a gente vai ficar sujeito a outras coisas. Então, precisa sim esclarecer a população que cuidar do seu sistema imunológico é importante. Por isso que não tem muito sentido você ser contra a vacina e tomar medicamento. Medicamento de farmácia. Entenderam mais ou menos? Então, beleza. Dúvidas podem mandar que eu estou à disposição.